Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos dar início à nossa aula de função quadrática. Nós vamos falar sobre os conceitos iniciais dentro dessa função. Se você gostou da ideia, não esqueça de deixar seu like. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Vamos começar aqui com uma situação problema, que diz o seguinte: considere uma placa de zinco com dimensão 6 metros por 6 metros. Pretende-se acrescentar duas tiras de x metros de largura nos lados da placa, de tal forma que a área final seja igual a 64 metros quadrados. Qual a largura dessas tiras de zinco? O que está sendo proposto nessa situação é que nós temos uma placa que ela tem dimensão 6 por 6, aqui no caso é um quadrado, e eu quero acrescentar aqui duas tiras de x metros, uma em cada lado. Nesse lado aqui, a largura dessa tira de x metros, e aqui nesse outro lado também x metros. De tal forma que quando você juntar essa área cinza com essa que foi colocada agora, e o total aqui vai dar uma área quadrangular de 64 metros quadrados. O que nós temos que fazer aqui é descobrir qual é a largura dessa tira, ou seja, o valor desse x. Cada lado desse, gente, vai ser x mais 6, tanto aqui quanto esse outro lado. Como nós sabemos que para calcular a área de um quadrado eu preciso multiplicar o comprimento vezes a largura, então eu vou pegar esse lado, que é x mais 6, e vou multiplicar por esse outro lado aqui, a outra dimensão, que também é x mais 6. O que eu quero obter com esse resultado da multiplicação é uma área de 64 metros quadrados. Aqui eu vou multiplicar usando a distributiva, ó, x vezes x dá x ao quadrado, x vezes 6 dá 6x, 6 vezes x dá 6x e 6 vezes 6 vai dar 36. Isso aqui é igual a 64. Arrumando aqui, x ao quadrado, 6x mais 6x vai dar 12x. Eu vou deixar o 36 aqui e o 64 eu trago para esse lado, aqui ficou 0. X ao quadrado mais 12x, 36 menos 64, isso aqui vai dar menos 28, que é igual a 0. Observa aqui, gente, que nós chegamos aqui numa equação que é conhecida, é isso que nós vamos estudar nessa aula, também como uma função quadrática. É uma equação do segundo grau. Função quadrática. Chama-se função polinomial do segundo grau ou função quadrática qualquer função f de reais em reais dada por uma lei da forma f de x igual a ax quadrado mais bx mais c, em que a, b e c são números reais dados e o a é diferente de zero. Então, nós temos aqui a nossa função quadrática. Esses valores de a, b e c são chamados de coeficientes. Eles são representados através de valores numéricos. Aí vai depender da função. Vamos colocar alguns exemplos, porque nesse início, o que você tem que saber fazer aqui da função? Você tem que saber identificar quais são os valores dos três coeficientes, o a, o b e o c. Então, eu vou colocar aqui uma tabela onde nós temos a lei de formação da função, vou colocar alguns exemplos de funções, onde nós vamos descobrir quem é o a, o b e o c, que são os coeficientes. Essa primeira aqui diz que f de x é igual a 5x² mais 6x mais 2. O a você tem que lembrar, gente, que é sempre o número que acompanha o x². Quem acompanha o x² é o 5. Então, o coeficiente a vale 5. O elemento que acompanha o x, que no caso aqui é o número 6, ele representa o b aqui da nossa função quadrática. Então, ele vale 6. Olha, observem aqui em cima e aqui embaixo. E esse número que aparece sozinho, que no caso aqui é o mais 2, vai ser o valor c. Então, aqui é 2. Aí, dessa forma, você determinou os três coeficientes dessa lei de formação, que é uma função quadrática. Vamos ver mais um exemplo? F de x igual a menos x ao quadrado mais 4x. Olha, quem é que acompanha o x² aqui? Não é o a? Só que aqui aparece só um negativo. Quando não aparecer nenhum número, isso aqui só pode ser o 1. Então, você vai colocar aqui menos 1, que é o valor que acompanha o x², que é o a. O b é o que acompanha o x, então aqui no caso é 4. E observem aqui que não aparece nenhum valor sozinho.
Então, quando isso acontecer, o único valor possivelmente aqui é o zero. Então, C vai valer zero nesse caso aqui. A terceira função é menos 2x² mais 7. Observem que quem acompanha o x² agora é o menos 2. Esse vai ser o A. O B é o que acompanha o x, mas não tem nenhum número acompanhando o x. Com certeza, o valor que acompanha o x só pode ser o zero. Ele vai anular o x. Então, eu digo que o B é zero. E o número que aparece sozinho é o 7. Então, ele só pode ser o valor do C. Então, essa é a primeira parte que você tem que saber fazer, gente. Identificar os 3 coeficientes aqui, que na verdade são números reais. Observem um detalhe, gente. O único valor que não pode ser igual a zero é o A. Porque se ele for igual a zero, a gente vai anular esse termo aqui de x². E aí você vai cair numa função afim, que foi o último assunto que nós estudamos antes da função quadrática.